Mais um encontro do grupo do livro A Alma Humana, do Carl Koenig. Nós vamos começar a leitura na página 100, no 5.4, falando sobre os quatro temperamentos. O Ronaldo e a Cris hoje estão no Centro Paulos, a Eliana está nos acompanhando hoje, então muito obrigada, Eliana, pela disposição, está aqui. Eu que agradeço. E eu já vou deixar registrado também a Márcia Guerreiro vai fazer a leitura para a gente. Mas antes disso, a Eliana vai ler um verso. Na medida em que amadureço, eu compreendo as correlações. Entendo que nada mais existe sozinho e sem referência no mundo. Nenhuma pessoa, nenhum encontro, nenhuma coisa, nenhum pensamento, nenhum acontecimento. Numa coordenação misteriosa, tudo está ligado por laços, e o que eu não vejo, eu pressinto. Assim surge lentamente uma outra imagem do mundo. Cada vez menos eu me deixo iludir pela aparência e pelo efeito, e sinto como aprendo a enxergar e me torno sábio. Obrigada, Eliana. Muito bem. Eu não tinha dado bom dia nem a Saskia, nem a Julieta e a Maria Camilo. E agora o Ricardo, que já voltou ao grupo. Muito bem. Bom dia a todos. Vamos começar a leitura do 5.5.4, os quatro temperamentos do livro A Alma Humana, Carl Koenig. Goethe, o grande poeta e filósofo, descreveu o fenômeno da cor como as ações e paixões da luz, a condição viva e passiva da luz. Ele formulou a ideia de que as cores ocorrem como resultado do intercâmbio constante entre a luz e escuridão. O lado vermelho, laranja e amarelo do espectro é a vitória da luz sobre a sombra. O lado verde, azul e púrpura mostra a derrota da luz e o triunfo da escuridão. Esta interpretação dinâmica do fenômeno das cores será útil para o entendimento dos temperamentos humanos. Já descrevemos os temperamentos como a disposição de humor do indivíduo e dissemos que eles são a reatividade e sensibilidade latentes numa pessoa em relação ao mundo. Trazemos o colorido do temperamento conosco. Ele não é adquirido mais tarde, ao longo da infância e juventude. Entretanto, durante os primeiros anos de vida, o temperamento verdadeiro é camuflado por outro colorido temperamental, que gradualmente se esvai. Ao final da segunda década, o temperamento verdadeiro se revela claramente. Ao redor dos 20 anos de idade, a formação do temperamento está concluída. E a partir de então, a pessoa carrega consigo seu temperamento imutável até o final da vida. É possível descrever ou definir a natureza do temperamento? Já mencionamos que os psicólogos modernos, com poucas exceções, não os consideram qualidades psíquicas. Ao contrário, eles falam de caráter, traços de personalidade ou condições psicossomáticas. Um outro grupo de psicólogos tentou analisar as diferenças constitucionais nas pessoas e chegou a algumas conclusões muito abrangentes. Kretschmer descreveu 3 tipos diferentes: as formas astênica, atlética e pícnica. Técnica. Picnica do ser humano, que mostram características físicas bem definidas. Cada um desses 3 tipos também evidencia traços psicológicos característicos que Kretschmer
chama Temperamentos. Em seu livro Die Temperament, existe um capítulo grande em que lida com o tema, embora ele tenha dificuldade em definir o que realmente quer dizer quando utiliza o termo. Ele diz: os temperamentos são aquelas partes da consciência relacionadas à constituição física, provavelmente por meio dos humores. Os temperamentos influenciam as funções psíquicas, mais cedo ou mais tarde. Eles dão as cores dos sentimentos. Aqui encontramos uma descrição bastante semelhante à definição de temperamento citada por Growling. Sheldon faz a aplicação mais ampla possível deste termo. Em seu livro As Variedades do Temperamento, ele acrescenta um subtítulo e o denomina A Psicologia das Diferenças Constitucionais. Ele chega a conclusões semelhantes às de Kretschmer, através de suas investigações precisas. Também descreveu 3 tipos constitucionais, embora os nomeie de forma diferente, e estes correspondem às formas descritas por Kretschmer. Sheldon entende por temperamento a caracterização constitucional de uma pessoa, tanto física como psíquica. Para ele, traços de caráter são os mesmos que temperamento. Toda a personalidade é a expressão do temperamento. Alport, por outro lado, diz que o temperamento compreende as características de uma vida emocional individual, os graus subjetivos da emoção, a força ou debilidade de suas emoções e seu limiar emocional geral ou mais específico. Por exemplo, medo, raiva e etc. A partir dessas poucas citações, pode-se ver que a ideia do temperamento como uma qualidade física e mental existente em geral não é aceita. O que é especialmente deixado de lado é o espectro dos 4 temperamentos. Alguns autores que descrevem as diferentes formas temperamentais incluem aí todo o caráter e a personalidade. Sheldon e Kretschmer. Outros veem o temperamento como uma qualidade geral que faz o motor psíquico movimentar-se rápida ou lentamente, tendo assim sua influência na caracterização mental de uma pessoa. Alport e Grulli. Rudolf Steiner fala de forma bem diferente sobre os temperamentos. Ele se refere às 4 formas distintas de temperamentos que Hipócrates e Aristóteles reconheceram e descreveram, e tenta dar significado a esses 4 tipos. Em um seminário sobre educação, ele descreveu as 2 qualidades que moldam o temperamento, como excitabilidade e força. Assim, ele descreveu as 4 formas seguintes: melancólico, grande força e pouca excitabilidade. Colérico, grande força e grande excitabilidade. Sanguíneo, pouca força e grande excitabilidade. Fleumático, pouca força e pouca excitabilidade. Agora podemos perguntar o que Rudolf Steiner queria dizer quando usou as palavras força e excitabilidade. Neste contexto, força aponta para poder e potência, excitabilidade para o grau de sensibilidade, maior ou menor. Força, nesse contexto, significa a capacidade de uma pessoa para lutar e viver. Excitabilidade é a capacidade do indivíduo para reagir, se ele é lento ou rápido, em aprender uma situação ou impressão e fazer uso dela. O sanguíneo é muito sensível e a qualquer impressão nova,
Ele irá aprendê-la rapidamente, mas rapidamente também se voltará a outro aspecto que pode distraí-lo do interesse anterior. O indivíduo colérico tem a mesma irritabilidade forte, mas também tem igualmente grande força. Essa pessoa irá manter seu interesse sobre alguma coisa por um período de tempo considerável e não o abandonará até que a tenha alcançado e compreendido em toda sua amplitude. O fleumático é lento em suas reações e débil em força. Ele é facilmente influenciado pelo ambiente, porque tem pouca iniciativa própria. O temperamento mais peculiar é o melancólico. A pouca presença de excitabilidade, aliada à grande força, faz o indivíduo se ligar logo ao objeto escolhido. A pessoa melancólica se voltará às ideias especiais, específicas e se fixará nelas. Existem muitos fanáticos e especialistas entre as pessoas de temperamento melancólico. Essas poucas descrições evidenciam que as diferentes composições de excitabilidade e força definem os 4 tipos de temperamentos. É evidente que força relaciona-se à força do querer e excitabilidade à esfera dos sentidos. A consciência sensorial de uma pessoa é a habilidade para reconhecer e julgar a origem de sua excitabilidade. Está relacionada ao âmbito do pensar. Assim, a força do querer e a esfera do pensar são mescladas em cada um dos 4 temperamentos. Esses 2 elementos determinam toda a esfera do temperamento. Em uma de suas palestras, Rudolf Steiner referiu-se a esses 2 elementos da alma e, depois de longas ponderações, chegou à seguinte conclusão: a luz tem a mesma natureza que o pensar, e a escuridão tem a mesma natureza do querer. Se lembrarmos agora a descrição de Goethe sobre as cores como resultado da inter-relação entre luz e escuridão, descobrimos um fenômeno similar na alma humana. A luz radiante do pensar em inter-relação com a escuridão do querer cria as cores do temperamento. As cores existem no exterior. No interior existe o aspecto dos temperamentos. Seria incorreto pensar que o indivíduo é determinado por um temperamento apenas. Todas as pessoas abrigam os 4 temperamentos em sua personalidade total. Mas um deles é mais pronunciado que os restantes. Quando colocamos os 4 tipos principais em um círculo, vemos a seguinte ordem: colérico, sanguíneo, fleumático, melancólico. O indivíduo colérico sempre mostrará certas tendências melancólicas e sanguíneas. Entretanto, o temperamento fleumático dificilmente será reconhecível nele. O colérico, tal como Beethoven, Napoleão e muitos outros, tenderá mais ao lado melancólico, a mulher colérica mais ao tipo sanguíneo. A pessoa melancólica tem sinais do temperamento fleumático, assim como traços coléricos, mas nunca mostrará a tendência superficial de uma atitude sanguínea. Tudo nela carregará a marca da escuridão e da pouca excitabilidade. O fleumático pode exibir algumas qualidades do melancólico, bem como o do sanguíneo. A influência do temperamento colérico é completamente oculta e dificilmente se mostrará. Aqui o homem terá a tendência sanguínea e a mulher traços melancólicos. O temperamento sanguíneo tem um lado masculino colérico e uma qualidade feminina fleumática. Ele nunca exibirá qualquer tendência melancólica.
Começamos agora a compreender a ordem peculiar dos 4 temperamentos. É um fato que 2 são sempre opostos e assim excluem-se mutuamente. O indivíduo fleumático raramente mostra sinais de temperamento colérico, e de maneira semelhante o sanguíneo e o melancólico são incompatíveis. Cada temperamento tem, entretanto, 2 associados que variam em força e manifestação. Assim, a variedade da mescla é grande. Como os temperamentos são influenciados e moldados por muitas outras qualidades do indivíduo, 2 traços temperamentais similares dificilmente serão encontrados. Cada pessoa tem seu temperamento especial, que é como a roupagem de sua personalidade. Essa roupagem é tecida pelas fibras da força e pelo tecido da excitabilidade. Nós mesmos somos os tecelões deste material temperamental. Nós lhe damos a textura especial, as cores pessoais e o corte individual. Nem sempre é fácil reconhecer o temperamento de uma pessoa, porque seus 3 temperamentos estão, em geral, intimamente misturados, e o temperamento dominante perde sua cor aparente. Assim, algumas vezes é necessário procurar pelo temperamento ausente. Se a qualidade melancólica está completamente ausente, o temperamento polar, o sanguíneo, será o principal. Esta chave diagnóstica é frequentemente de grande ajuda. Outro sinal importante é a relação dos vários temperamentos em o fenômeno do tempo. A pessoa melancólica é profundamente ligada às experiências passadas. Ela sempre contemplará acontecimentos passados e os manterá na consciência. Ela tem grande dificuldade em esquecer o que viveu. Toda a sua atitude é voltada ao passado. O colérico pode esquecer facilmente. Ele não gosta de repetir para si mesmas as experiências passadas. Ele busca por atividade, quer se opor, atacar ou se encarregar de novas tarefas. Sua face está voltada para o futuro. Tanto o indivíduo fleumático como o sanguíneo são vinculados ao presente. As impressões imediatas são seguidas pela rápida mudança de atitude do temperamento sanguíneo. O fleumático gosta de estar no presente e não se ocupa muito com o passado ou futuro. Esses 2 temperamentos são as crianças do presente. Obrigada, Márcia. Bastante informação aqui sobre os temperamentos. Bastante Exato. revelador. Oi? Sim, bastante informação, mas de uma forma bem didática, né? Tá bem interessante e muito bom, muito bem colocado. Isso. O que chama a atenção de vocês? Algum aspecto chamou a atenção? Logo no início, já vou até trazer, ele traz aquelas tipologias, né? Astênica, atlética e pícnica. Não sei se vocês ouviram falar desses 3 tipos, mas o astênico, como aquela pessoa bem magra, pequena, fraca, né? O atlético mais musculoso, os ossos grandes, e o pícnico, aquele mais gordo, mais atarrancado, ele. Esse astênico é aquela pessoa bem alta, bem magra, que parece que o estômago aqui tá para dentro, né? E o pícnico, que é aquele mais gordinho, atarracado, que a gente chama. Então, ele fala desses 3 tipos e já vai ligando isso aos questões da personalidade, né, psicológico e ao temperamento. Uhum. O que chama mais a atenção de vocês nessa leitura que fizemos?
É interessante como com poucas, poucas características ele consegue descrever, né? Com força e excitabilidade só, ele consegue abarcar, né? Toda essa gama de temperamentos, né? De possibilidades. Achei interessante. É, Márcia, é, poderia me dar novamente o exemplo da pessoa atlética? A atlética é mais musculoso, né? Aqueles Ah, tá. ossos são grandes. E você falou da pessoa alta e magra, É o parece que são... pícnico. Ah, Não, mas ele não é o gordo, o pícnico? Desculpa, o astênico que é o magro. Astênico, magro, pequeno e fraco, atlético, musculoso, pícnico, gordo e atarracado. Isso. Mas Aí você... o Mas, atlético pequeno, o astênico pequeno, mas é aquela pessoa é mais alta, não é que é pequeno, ele é aquele mais alto, ele, bem mais alta, tem os ossos são mais frágeis. Ela tem a ossatura mais frágeis. Parece que essa parte aqui do tórax é bem mais estreita, né? Isso a gente está levando bem no arquétipo disso, porque a gente vê pessoas assim, mas vê. é, eu não sei, às vezes a gente anda na rua, você encontra essa pessoa, né? Bem magra, bem alta, né? Mas a gente olha, parece que tem uma fraqueza naquela estrutura corporal. Já o outro, o gordinho atarracado, que a gente chama. Cláudia, você tinha levantado a mão? Você está com o microfone fechado. consegui. Bom dia, né? E é fascinante esse tema, né? A gente, por exemplo, essa questão desse temperamento ligado aos elementos, né? Também eu acho muito interessante, mas aqui ele traz que nós já trazemos esse colorido do nosso temperamento. Depois ele vai falar que os temperamentos são aquelas partes da consciência relacionadas à constituição física. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, Márcia, dessa conexão do que eu trago enquanto consciência, né, enquanto ser, e como isso vai moldando a minha estrutura física. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso e sobre o ambiente familiar, corroborando com isso ou não, né? Não sei se influencia. Tá, eu vou falar um pouquinho e depois a Eliana pode estar complementando bastante. Ela dá aula sobre os temperamentos na formação biográfica, olha, e pode complementar. Mas ele traz o temperamento como algo que a gente já traz, é hereditário o temperamento. Mas o temperamento vem de tempero. Então, eu trago enquanto individualidade aquilo que me vem do temperamento, que se mistura à minha hereditariedade. E a partir dessa mistura entre o que eu trago de individual com a minha hereditariedade, eu vou trazendo o temperamento, né? E aí ele traz também que esse temperamento ele não aí vai trazendo essa constituição dentro do que ele traz lá de cima, né? A constituição pícnica e tal. Também os temperamentos, a gente pode olhar o colérico, cada um com sua constituição, melancólico, mais com a estrutura mais para baixo, olhar mais cabisbaixo, colérico mais atarracado, com o andar que você anda e você vê o colérico chegando, porque a pisada dele é bem forte, né?
Uhum. O sanguíneo, aquele saltitante, né? Parece que flutua, que anda na ponta dos pés. E, e o fleumático mais bonachão, né? Mais, como que a gente pode dizer? É, Arredondado. oi? É mais arredondado, Isso, mais arredondado. cheio de água. Isso, porque então está conectado com os elementos também. Fala um pouco mais, Eliana. Então, eu acho que é isso que você está trazendo mesmo, né? Essa questão dessa confluência entre aquilo que eu trago como individualidade e a minha corrente hereditária. Então, isso se conflui e formam os temperamentos, na- que são os temperos, como a Márcia trouxe. E isso, a gente já nasce com tudo isso. Mas os temperamentos vão desabrochar fundamentalmente no segundo setênio, né? Uhum. O corpo etérico está liberado agora, ele não está mais preocupado em formar o corpo, em construir o corpo, mas agora ele pode ficar liberado e agora aparecem os temperos, principalmente. Então, quando a gente quer olhar o nosso temperamento, nós vamos olhar fundamentalmente no segundo setênio, porque é onde a gente está mais genuíno em termos de temperamento, né? Sim. E aí, acho que tinha uma pergunta do quanto a família vai interferir nesse temperamento, né? O que a gente entende é que o temperamento nasce com a gente, independente da nossa família. Então, se eu sou uma pessoa, se eu nasci com essa característica melancólica e estou numa família melancólica, eu, o meu temperamento pode se potencializar aí, ele vai ficar mais exposto, vamos dizer assim. Mas se eu nasci numa família melancólica e eu sou sanguínea, eu nem vou perceber o peso que a família traz, né? Porque assim, a gente nasce com esse temperamento e vai morrer com ele. Nós podemos só educá-lo ao longo da vida, né? Então, acho que essa era uma pergunta, e a outra pergunta é o quanto ele interfere no nosso corpo físico, Isso. né? Como ele está na questão do corpo etérico, né? A gente sabe que muito o temperamento ele se mostra muito no corpo físico, né? Então, como a Márcia falou, o colérico ele é mais atarracadinho, né? Ele é mais quadradinho, vamos dizer assim, né? O melancólico, ele é mais longilíneo, o fleumático mais arredondadinho e o sanguíneo é essa leveza que ele traz, né, no andar, em todos os aspectos. Mas a gente não pode, como a gente tem um aspecto hereditário e tem muita mescla de raças, né? A gente não pode se fixar nisso. Eu não posso olhar para uma pessoa tarracadinha e falar, este é um colérico, não, né? A gente precisa olhar as características. Eu não posso olhar para uma pessoa longilínea e falar assim, ah, é um melancólico. Não, não é por aí. Mas existe uma tendência do melancólico ser mais longilíneo, né? E assim por diante. Marta. Muito obrigada. Eu queria pedir para Eliana dar o exemplo, que é muito interessante, dos 4 tipos quando encontram um obstáculo, né? Por exemplo, quando encontra uma pedra no caminho, eu acho que isso. Ah, é? A Márcia é ótima para isso. Vai lá, Márcia. Tem a historinha de que 4 crianças estão caminhando numa floresta e cada uma no seu ritmo e se deparam no caminho com a grande pedra, né, bloqueando aquele caminho. Então, a primeira criança olha para aquela pedra e já fica pé da vida, fala quem foi que colocou essa pedra aqui e já quer bater na pedra, esmurrar, tentar empurrar a pedra, tentar tirar aquela pedra lá do caminho. A segunda criança
olha para aquela pedra e diz: Nossa, tinha que ser, tinha que estar aqui essa pedra. Foi de propósito, alguém fez isso de propósito, né? Tinha que estar aqui. E fica numa lamentação muito grande porque aquele obstáculo está ali e traz para o pessoal. A terceira criança olha para a pedra e fala: Nossa, uma pedra! E aí dá a volta na pedra, tenta subir na pedra, tenta explorar a pedra e segue o caminho dela. A quarta criança senta na sombra de uma árvore e olha para aquela pedra e fica contemplando a pedra e olhando, abre a sua mochila, tira o lanchinho dela, começa a comer aquele lanchinho, ainda observando a pedra, para pensar o que é que vai fazer a respeito daquele obstáculo que está no caminho dela. Você se identifica com algumas dessas crianças? Eu já sei que eu sou a criança que ia subir na pedra. E já ia tirar do caminho, já ia seguir à frente, né? Uhum. Já sei que eu sou a sanguínea aí da história. E vejo A interessante. sanguínea não tira a pedra da frente. Não, não tira, ela sai da frente. Então, assim, já pulei por É, cima, eu olhei, já vou vai para seguindo. outro lugar. É. Já vou seguindo. O colérico vai procurar tirar a pedra do lugar, né? É o colérico que tira. Aham. Mentira. Dá uma ferramenta e vai fazer e vai tirar do lugar. E aí a gente pode olhar que quando ele traz os quatro temperamentos, né, o gráfico ali, se a gente fizer uma cruz, então se quando eu olho para o colérico, eu tenho sempre a polaridade do melancólico e sanguíneo, mas eu não tenho o temperamento oposto, ou não tenho, ele está mais Apagado. isso, apagado, como ele disse. Então, o oposto. E se eu quero, fico na dúvida, então eu posso olhar para aquilo que eu não tenho. E aí eu olho aquele outro lado, sendo que eu tenho aquelas dois outros, né? Ele dá aqui um nome, dois outros, não sei, ajudantes, o que que ele dá? É, então, eu colérico tem a parte do melancólico e do sanguíneo, né? A tendência mais do masculino no colérico, do feminino mais para o sanguíneo, né? Nesses três aqui. E o que eu não tenho, o fleumático. Já quando eu olho para o sanguíneo, aí eu olho para cima, que é o colérico, e para baixo, que é o fleumático. Então, eu posso ter também qualidades de colérico e qualidades do fleumático, mas o oposto, que é o melancólico, não, né? Tá mais, digamos assim, apagado em mim. Aí, quando eu olho para o fleumático, eu tenho de um lado o melancólico, do outro lado o sanguíneo, mas o oposto, que é o colérico, não. Então, veja, o colérico é aquele que tem uma resposta que quer tirar do seu caminho aquele obstáculo. E o fleumático, ele senta embaixo de uma árvore, pegando com o elemento, né, o elemento água, naquela placidez, né, para poder, demora para ter uma resposta, né? Mas se ele tiver ao lado sanguíneo e o outro melancólico, dependendo dessa composição, isso pode ajudar ele um pouquinho mais nessa resposta. E do outro, o melancólico, eu tenho para cima o colérico e abaixo o fleumático, né, nessas duas nuances, digamos assim, mas o oposto, que é o sanguíneo, não. Então, o sanguíneo está ligado ao ar, então tem aquela leveza maior que no melancólico ligado à terra, eu tenho o peso. E o colérico ligado ao elemento fogo, né? Então, ele, como ele diz, muita força e muita excitabilidade, e o fleumático ligado ao elemento água. Isso não significa que o fleumático não exploda.
né? Porque o fleumático, como ele vai guardando, 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 quando ele explode, sai de perto. Porque vem como um. É raro, é muito raro, mas acontece. A gente olha o elemento que é a água. Então, a água está lá fluindo, fluindo, mas no extremo da água ela tem o tsunami, que acontece, o mar recua. Então, vai recuando, 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 até que chega um momento em que vem aquelas ondas e vai destruindo e vai pegando tudo. A gente pode olhar isso como o fleumático, né? Ele vai guardando, 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 e aí quando ele explode que nem um tsunami. Né? Podemos olhar dessa perspectiva os quatro elementos. O fogo é um vulcão. Então, tá ali aquela estrutura de um vulcão adormecido, mas explodiu o vulcão, manda labareda para todas as pessoas, aquelas que estão envolvidas e as que não estão envolvidas, né? Estão ali sujeitos àquela cólera. O ar, que é o sanguíneo, a gente pode olhar no elemento, a, como é que chama? Ventania ou rodomoinho? O Como é que rodamuinho, né? Que aí ele vai naquele ar fazendo isso e pode causar uma destruição muito grande também no ambiente. Esse sanguíneo também pode fazer isso. E no melancólico, a gente olha para a terra e para por exemplo, uma caverna, né? caverna, né? Úmida, né? E aí vem o terremoto, que também ele dá uma fissura, faz uma destruição grande. Esses são os extremos, né, desses elementos conectados com o temperamento. Diga, Cláudia. É tão interessante, né? E assim, quando o livro já traz, por exemplo, Napoleão, colérico, a gente já enxerga. Eu fiquei muito curiosa de poder enxergar um pouquinho desses elementos e, assim, para puxar uma essência que a gente conhece, eu queria que você falasse um pouquinho, se for possível, dos apóstolos. Quem que seria o mais colérico? Pedro? Quem seria o mais sanguíneo? Daria para a gente fazer uma leitura a partir desses elementos? Eu acho que daria, mas eu acho que seria um estudo. Eu não posso te dizer dos temperamentos. Existe um estudo dentro do zodíaco, sem dúvida, que relaciona aos 12 signos do zodíaco, né? Tem uma astróloga, eu não vou me lembrar, Emily de Costellet, se não me engano, que ela faz essa relação dos signos do zodíaco com os apóstolos. Dos temperamentos, de verdade, eu nunca vi. Dos Então, temperamentos é que a gente não tem esse lugar, porque quando a gente olha para o zodíaco, a gente tem os elementos também no zodíaco, né? Os signos de fogo, de terra, de água e de ar. E acho que a Gudrun tem, né, Eliana, no Forças Zodiacais, ela faz um pouco esse olhar do zodíaco, cada apóstolo, qual é o zodíaco, qual é o signo que ele tem, né? É, então, de fogo, por exemplo, a gente tem o Simão. é, Depois a gente vai ter o Tiago Menor. Depois a gente vai ter o Pedro, como elemento fogo dentro do zodíaco. isso. E aí já pode olhar também, talvez, uma qualidade, mas a gente não pode afirmar que o temperamento deles ela era colérico, né? Sim, Nesse sentido, porque tem as nuances que a gente vai olhar, senão a gente, como a Eliana disse, a gente olha para uma pessoa atarracada e diz, essa é sim. colérica, né? Não, E eu pode. posso ter, então,
A gente pode olhar também o temperamento, que eu tenho essa estrutura, mas que no meu pensar eu posso agir, ele até traz um pouco aqui, eu posso agir com uma daquelas lá, trio, né? Digamos assim. Eu posso agir de um jeito mais melancólico, tem um pensar, por exemplo, se eu sou colérica, eu posso ter um pensar mais com a nuance, né, muitas vezes do melancólico ou com a nuance do sanguíneo, sentir, por exemplo, né, Liana? Porque a gente é extremamente complexo. Então, eu posso pensar de acordo com o melancólico, sentir de acordo com o sanguíneo e agir como, sei lá, um fleumático, um colérico. Então, a gente tem muitas misturas, né? E é isso que é o bonito de cada um de nós. Portanto, se eu sou fleumática e você é fleumática, a nossa fleuma é muito diferente uma da outra, porque nós temos essas características individuais. Obrigada. Mais alguma? Ou a gente consegue ir adiante? Deixa eu ver que horas. Temos 20 minutos, eu acho que não. Temos 10 minutos. Sim. Então, ele fala da chave diagnóstica também, né? Que é aquilo que eu não tenho, como eu posso trazer isso, essa força, grande força, pouca. Eu acho que ficou bem, fica claro, né? Essa explicação está tão, pelo menos, tá tão didática como a Márcia trouxe, né? Da força e da excitabilidade. Diga, Marta. Assim, de dizer o quanto que eu considero, né, importante entender e conhecer os temperamentos e entender essa complexidade que a Eliana se referiu, porque nos faz respeitar o outro de uma maneira muito mais simples, né? Porque a gente não precisa ficar categorizando as pessoas, né? Assim ou assado, essa pessoa é boa ou não é, porque tudo tem seu lado luz e seu lado sombra, né? O que precisa é do equilíbrio. Então, se todos nós trazemos dos quatro temperamentos alguma coisa, que a partir desse conhecimento, isso nos motiva a tentar melhorar, né, aquilo que é positivo, aquilo que vai fazer bem. Eu acho que é um assunto assim extremamente fascinante. Só queria colocar isso. E se a gente soubesse disso logo de cara, né? Muitas questões nos relacionamentos poderiam ser evitados, né? Poderiam ser E evitados. tem aqui no parágrafo terceiro, fala, né, que para definir a natureza do temperamento, como se é possível descrever a natureza do temperamento. E aí, mais um pouquinho abaixo, ele fala, né, que o temperamento fala de caráter, traços de personalidade, ou também de condições psicossomáticas. Então, isso ficou, assim, para mim, para buscar um pouquinho mais, me aprofundar um pouquinho mais, né, do que vem a ser um caráter, traços de Então, personalidades, né, porque se confundem um pouco, né, traço de personalidade, caráter, porque geralmente tu olha, na minha percepção, né, você olha, você diz, o caráter daquela pessoa é um caráter, né, um pouquinho duvidoso. então, aquilo que eu entendo que o Steiner fala, porque o que ele fala aqui, ele está se relacionando a outros autores, né? Sim, E o que eu entendo que o Steiner fala é que no primeiro setênio ele observa, a gente observa a Constituição. Ele fala de Constituição, pelo menos o que eu entendo. Não sei, Márcia, depois você vê aí. Constituição no primeiro setênio. Então, cabeça grande, pequena, rico e pobre em fantasia, terreno e cósmico. Segundo setênio, temperamento. Terceiro setênio, caráter, com a influência das qualidades anímicas. Quarto setênio se forma a personalidade a partir da influência do zodíaco. Assim que eu entendo, Márcia. sim.
E aí ele traz isso aqui quando ele diz ao contrário, porque ele traz, se a gente olhar em todo o livro, ele está sempre trazendo uma alfinetada na psicologia e como a psicologia observa, né, a alma humana. Então, a cada capítulo ele vai trazer uma crítica. Então, aqui ele fala que os psicólogos modernos, com poucas exceções, ó, não considera os temperamentos como qualidades psíquicas, e ele vê o temperamento como uma qualidade psíquica, mas que os psicólogos trazem, eles falam do temperamento ligado a caráter, a traço de personalidade e condição psicossomática, que aí é o que ele logo classifica lá, esse Kretschmann, que traz o pícnico, o atlético e o astênico, né? Então, como qualidade, a física e ligado a condições, traços de caráter psicológico. Ele diz que não, é uma qualidade psíquica, né? E que ela vai se formando a partir dessa pouca excitabilidade, força e excitabilidade, né, essas qualidades. E que o caráter, e a personalidade vai se formar a partir do que a Eliana trouxe, do terceiro setênio, e do quarto setênio, com a influência dos planetas no terceiro setênio e do quarto setênio com a influência zodiacal. E só aos 20 anos, de fato, a gente pode olhar, como ele diz, está completo o temperamento, né? Está ali. Só que a gente quando a gente olha, vai olhar, quando a gente está falando sobre qualidades planetárias lá, que também a Eliane traz na formação biográfica, a gente olha para o terceiro setênio. No segundo setênio, o temperamento já aparece ali, mas ainda está se desenvolvendo. E vai se desenvolver até os 20 anos, como ele traz aqui. Mas já aparece a característica ali no segundo setênio, mesclado com a qualidade planetária e mesclado no quarto setênio com o zodíaco. No final disso, aos 28 anos, eu tenho pronto isso, né? Então, vem a Constituição lá, que você trouxe no primeiro setênio, já com as qualidades que eu trago de temperamento, é influenciado, né? Essa visão foi muito bom você trazer. Se eu tenho uma mãe melancólica e eu sou uma criança sanguínea, eu vou dar pouco peso àquelas características daquela mãe. Mas se eu trago o traço da melancolia e a minha mãe ou meu pai também tem, então o peso que eles dão vão também trazer muito peso para mim. E eu vou também me formando na vida e olhando a vida com muito peso. E aí, no segundo setênio, quando entra a qualidade planetária, talvez melhore um pouco ou piore também, né? Aí vai da característica. Eu acho que também para trazer uma imagem é como se a gente nasce com muitas lentes e aos poucos a gente vai usando uma lente nova. Então, no primeiro setênio, eu vou perceber o mundo a partir da minha cabeça grande ou minha cabeça pequena. Vamos dizer assim. A criança de cabeça grande enxerga o mundo de um jeito e a de cabeça pequena enxerga o mundo de outro jeito. Quando chega no segundo setênio, desce uma nova lente. E daí, além da minha cabeça grande e pequena, eu tenho agora a lente do temperamento. Se eu sou sanguínea, eu enxergo o mundo de um jeito. Se eu sou outro temperamento, é outra imagem que eu trago do mundo. Aí chega no terceiro setênio, entram as qualidades anímicas. Então, se eu sou Saturno, eu enxergo o mundo de uma forma pesada também, né? Um mundo talvez mais escuro, né? Mais essencial. Se eu sou, sei lá, Júpiter, enxergo de outra forma. Se eu sou Mercúrio, enxergo de outra forma.
E daí, quando entra a partir dos 21 anos, entra então as lentes de todas essas qualidades do zodíaco e se agregam a tudo aquilo que eu já tenho, né? E então daí se forma a nossa personalidade, né? Por isso que a gente também entra, né? Agora estou pensando aqui alto, que aos 28 anos, então a gente entra nessa crise, né? Porque entraram tantas coisas agora que eu me pergunto, mas afinal, o que que eu quero da minha vida daqui para frente, né? Então acho que vai por aí. Já entra a partir daí dos 21 anos o trabalho do eu, né? Em todos os nossos, no nosso corpo, né? Físico, corpo físico, corpo etérico e o astral, e aí ele já começa a partir daí esse caminho de autodesenvolvimento, né? Estando ainda se formando com essas qualidades do zodíaco. Aí fica muito, a gente vai olhando que assim, o quanto que o ser humano é individual mesmo, né, no seu caminho, porque mesmo entre irmãos, a gente vai olhando que eu tenho aquela mãe com traço melancólico, mas se eu sou essa sanguínea ou se eu sou melancólico ou colérico, eu vou receber essas influências dessa mãe de um jeito ou de outro. Uma vai pegar com mais leveza, outra com mais peso, outro com mais briga e confronto com essa mãe, e assim vai, outro vai estar mais passivo diante disso. Então, é a mesma mãe, o mesmo pai, mas cada um com as suas características que é para o seu desenvolvimento. A mãe e o pai tá ali, é o mesmo, mas o desenvolvimento dessa individualidade passa a ser único. E aí a gente olha tantas diferenças entre os irmãos por conta desse tempero, né? E do que da sua missão, do que você veio para esse mundo, que veio trabalhar com essa mãe, com esse temperamento, com esse pai desse temperamento, porque lembra, parte do temperamento deles vai influenciar no seu próprio temperamento, no peso que você dá ou não para a vida. Fica muito rico, né, quando a gente vai olhando assim essa, esse arco-íris, né, que constitui aí a vida. Tudo bem. Então, acho que a gente fica por aqui. No próximo encontro, ele vai ampliar um pouco mais, falando sobre o humor e o temperamento no ser humano e no animal. Aí ele vai falando, é, animal tem temperamento? Como que Ah, é isso? Então, sim. ele vai explorando um pouco mais nesse sentido. Eliana, muito obrigada pela sua Agradeço a participação. oportunidade. Obrigada.